Cadê o povo de Deus? Esperar entrar um pouco o povo de Deus. Quero conversar um pouco sobre sexualidade feminina, um assunto difícil, complexo, que não é simples, mas que precisa ser falado, precisa ser conversado. Ver se chega mais alguém pra gente começar a conversar. Eu não ia fazer essa live, não, esse vídeo, não, mas achei necessário. Diante de conversas que tive com algumas mulheres e com o meu pastor a respeito disso. Bom, oi Mari, quanto tempo, hein, mulher? Então, eu quero conversar um pouco sobre sexualidade feminina. Eu sei que é um assunto que não é simples, pelo contrário, é bastante complexo. Eu entrei em contato hoje com uma terapeuta que vai fazer uma live comigo no começo do ano que vem pra gente discutir a respeito de libido feminina, a respeito da ausência, às vezes, do desejo na mulher, que tem inúmeros fatores que contribuem para isso. A gente tem hormônio, a chegada da maternidade, uma criança, né, num ambiente que antes era só do casal. A gente tem mulheres que sofreram traumas e que têm essa dificuldade na área da sexualidade. E isso precisa ser falado. O povo de Deus tem que parar de ignorar a sexualidade humana, porque o sexo foi criado por Deus, o sexo é santo. O sexo não é um problema, pelo contrário. O sexo, inclusive, é a solução para muitos problemas de intimidade entre os casais. E digo isso porque vivi isso, né? Eu passei por um longo período na minha vida em que eu não tive desejo sexual. E é importante falar sobre isso, porque durante alguns anos da minha vida, eu passei pela idolatria pet. O que é a idolatria pet? É você depositar nos animais as suas carências, as suas necessidades, as suas dores, né? Por quê? Porque, primeiro, o animalzinho, ele não reclama das coisas que você faz. Ele te ama independente daquilo que você faz. O animal não discute com você, ele não discorda de você, ele não reclama de você. Ele não vai brigar com você se você fizer alguma coisa errada, né? Se você o ofender, se você der um murro num cachorro, ele volta a falar com você menos de 5 minutos depois. A gente sabe que o ser humano não é assim. E a gente está vivendo numa cultura que está valorizando muito mais os animais do que os seres humanos. Inclusive, infelizmente, peço perdão a Deus por isso, muitas vezes repeti a errônea frase que diz que bicho é melhor do que gente. Isso é uma frase egoísta que diz mais a teu respeito do que a respeito dos animais. Porque se pra você bicho é melhor do que gente, quer dizer que a sua incapacidade de ser sociável com as pessoas está muito maior do que a sua capacidade de ficar sozinho em casa com um bicho achando que aquilo é um amor verdadeiro. Os animais, eles têm o sopro de vida de Deus, eles têm a alminha deles lá que dá para eles sentimentos e sensações. Mas o Espírito de Deus não habita neles, eles não têm racionalidade como nós temos, eles não se conectam a Deus como nós. Creio sim que estaremos no céu com eles, né, por causa do sopro de vida, e eles são parte da criação de Deus, eles foram criados para nos dar alegria, para nos servir de alguma forma, né, e quando eu digo servir, por favor, servir do jeito bíblico de servir, que é amar, se entregar e dar alegria ao outro e se preocupar com o outro. Então, durante muitos anos na minha vida, eu passei pela idolatria pet. No Rio de Janeiro, olha, eu nem achei que eu fosse falar desse assunto, estou aqui falando desse assunto. No Rio de Janeiro, eu tinha uma ONG de resgate de bichos de rua e eu cheguei a ter 60 animais dentro da minha casa, sozinha, completamente sozinha, cuidando de tudo sozinha, arcando com tudo sozinha. E eu coloquei os meus animais acima do meu marido, que na época não era marido, né? Mas eu coloquei os meus animais acima do Leonardo
Muitas vezes. Eu lembro de um fato tristíssimo que aconteceu não faz muito tempo, em que a minha cachorrinha pequena, Laila, que faleceu ano passado, ela tava com muita dor nas costas, tava com problema na coluna, e ela precisou vir pra dentro de casa. Os cachorros ficam no meu quintal da frente. E eu precisei trazer ela pra dentro de casa. Só que a Laila não tinha um pingo de educação. Ela fazia xixi em tudo que era lugar. Então, meu marido, que tem o hábito de levantar à noite pra ir ao banheiro, pisava na urina dela no meio do caminho. E um dia ele reclamou. Ele falou, poxa, bem, eu levanto de noite, piso no xixi dessa cachorra. E aí eu disse a ele uma coisa que eu preciso contar pra confessar meu pecado publicamente. Eu tô com soluço, desculpa. Eu disse a ele o seguinte, a Laila chegou primeiro na minha vida. Então sai você, se você achar ruim que ela esteja aqui dentro. Veja o ponto que eu cheguei de dizer pro meu marido, que já era meu marido nessa época, que ele se retirasse, porque a minha cachorra estava comigo há mais tempo do que eu estava com ele. Me arrependo disso amargamente, já pedi perdão a ele, já pedi perdão a Deus, mas isso ainda me dói, porque eu vejo a minha miséria quando eu lembro disso, sabe? Então passei pela idolatria pet, fiz com que os meus animais fossem mais importantes do que as minhas relações, dei mais valor a eles do que dei à minha própria família, e isso me entristece muito. E o que isso tem a ver com sexualidade? Isso tem a ver que durante muito tempo, inclusive depois de casada, eu coloquei meu marido para morar fora. Ele morava na edícula nos fundos aqui da minha casa. E, enquanto devia estar me relacionando sexualmente com ele, estava preocupada mais com os meus animais do que com ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós mulheres colocamos outras coisas acima dos nossos maridos. Nós idolatramos, nós colocamos o nosso coração em outros lugares que não estão priorizando os nossos maridos. Veja, o seu marido é a pessoa mais importante da sua vida. O seu marido é quem Deus te deu para passar o resto da vida. Então, nada pode ser mais importante do que ele. E eu não transava. Eu não tinha libido. Eu não tinha desejo sexual pelo meu marido. Muitas vezes ele me procurava e eu repudiei o meu marido. Eu acredito que havia uma influência espiritual sobre mim. Eu acredito. Porque Satanás me convenceu de que tudo era mais importante do que o meu marido. O meu trabalho, os meus animais, as minhas vontades, entendeu? E eu não tinha consciência bíblica a respeito de relacionamento amoroso. Eu não tinha consciência bíblica. Por isso, esses últimos 2 dias, eu fiz um estudo bíblico. No feed, eu fiz um estudo bíblico para falar sobre os propósitos de Deus com relação ao sexo. O sexo é santo, ele é criado por Deus para nos dar alegria no casamento, sabe? E eu fiz esse estudo bíblico. Mas eu sei que dentro desse estudo bíblico eu não incluí algumas coisas, como os problemas hormonais da mulher, como os traumas da mulher. Só que eu também creio que tudo isso aos pés da cruz não tem sentido, né? Se a gente foi lá, fez todos os exames, viu que os nossos hormônios estão legais, sabe? Se a gente viu que era o anticoncepcional, por exemplo, que estava nos dando ausência de desejo sexual, porque isso acontece, o anticoncepcional ele tira libido. Hoje uma seguidora aqui foi falar pra mim no inbox que ela estava tomando anticoncepcional, não tinha tesão no marido, eles resolveram tirar para ver o que acontecia e ela voltou a ter tesão. Então o que eu digo para as mulheres é: experimente ver o que tá te fazendo perder o tesão do seu marido. Se for o anticoncepcional, encontre outros meios. Tem o DIU, tem a camisinha, né? Tem outras formas de você se prevenir de gravidez, né? Então, use a ciência e a medicina a seu favor. Deus está nisso também. Deus permite que a ciência avance, né? Vamos deixar de ser o crente da gaiola que fica preso dentro da igreja achando que Deus só está lá. Vamos olhar para fora também, né? O anticoncepcional foi usado pela revolução sexual para dar liberdade à mulher. Mas também foi usado por Satanás para nos fazer confundir liberdade com libertinagem.
O anticoncepcional mudou completamente a sexualidade da mulher. E a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência que a liberdade que o anticoncepcional nos dá pode virar uma prisão se ele tira de nós o desejo pelo nosso marido. Então experimente ver se não é um anticoncepcional que está te fazendo não desejar mais o seu marido. Se você, por exemplo, sofreu um aborto, se você perdeu um filho... Vocês estão escutando uma bateção de coisa em calçado? Meu marido chegou do trabalho e tá lá mexendo na calçada, atrapalhando minha live. Tá incomodando o trabalho? Me fala. O barulho? Se tiver, eu ponho fone. Tá me incomodando o barulho, eu vou ter que pôr fone, meu pai celeste. Ai, homens, eu amo vocês, mas vocês são chatos às vezes. 10h30 da noite, o bicho mexendo na arvrinha lá na calçada. E aí, o áudio ficou bom? Ai, eu vou ter que deixar ele capinar em paz, mas meu Deus! Eu avisei que eu ia estar fazendo isso aqui pra ele entrar em silêncio, e ele tá lá, achando que não tá me atrapalhando. Ai, eu amo. Bom humor é tudo. Então, assim, tente investigar por que você não sente tesão pelo seu marido, sabe? E assim, ó, sempre quando eu falo para as mulheres aqui, eu não estou excluindo a responsabilidade masculina, ok? Os homens têm responsabilidade. Às vezes o teu marido não faz sexo com você do jeito que você gosta. E por que você acha que orar vai resolver isso? Se o seu marido fala a mesma língua que você, se ele fala português, ou você fala português e casou com italiano. Não, você fala português, a mesma língua. Senta com ele e fala, meu amor, olha só, vamos conversar um negócio. Eu andei mudando, o nosso sexo é ótimo, mas eu andei mudando e os meus gostos mudaram, acho que eu tô ficando velha. Sabe? Chega na maciota, teu marido não é ignorante, ele não é burro, ele é um homem. Ele é um homem, um macho, viril e sabe que sexo é sexo. Então fala, bem, andei ficando meio velha e tô envelhecendo, meu corpo tá mudando, minha libido tá mudando, minhas áreas erógenas estão mudando. Vamos tentar experimentar outras coisas. Explica pra ele como você gosta. Mostra pra ele que às vezes morder é ruim, às vezes lamber é melhor. Fala com carinho, faz nele pra que ele aprenda. Pergunta pra ele o que ele gosta. Fala, bem, as coisas que eu faço em você ainda são as que você gosta? Você ainda gosta assim? Você ainda gosta assado? Tem diferença se eu lambo ou se eu mordo? Nós estamos aqui em família, eu posso falar essa linguagem com vocês, né? Vocês não ficam constrangidos não, né? Eu posso ser franca, né? Nós somos adultos, né? Não tem criança aqui não, né? Então pergunta pra ele, meu amor, se eu morder dói? Você gostaria que eu fizesse alguma coisa diferente? Tome você a iniciativa. Se o teu marido não te dá prazer do jeito que você gostaria, converse mais com ele a respeito disso. Ele é seu irmão em Cristo antes de ser seu marido. Vou falar isso até morrer. Seu marido é irmão em Cristo. Ele precisa entender os teus sentimentos e as tuas necessidades. Se ele não entende, às vezes é o jeito que você está falando, bênção. Porque você tem que ver que você é uma pedra preciosa, mas que às vezes é influenciada por Satanás para falar com seu marido de uma maneira que ele não entende. Então pede estratégia para Deus, fala, Senhor, eu gostaria de fazer um sexo bom com meu marido. Me dá estratégias de falar com ele. Deus está no sexo também. Para a bênção de separar Deus do sexo em nome de Jesus. Deus está lá. Deus está em todo lugar. Não é só nos lugares que você gostaria que ele estivesse. É em todos os lugares. Ele também está no seu orgasmo, porque foi ele que criou. Veio das mãos de Deus, veio dele. O orgasmo do casal representa o gozo que teremos com Deus na eternidade. Entende a linguagem da Bíblia? Goze da presença de Deus. Entende? Gozar da presença do Espírito Santo. Você consegue ver a representação? Ô bem, você estava carpindo lá na calçada, né? Eu aqui tive que pôr o fone. Bênção. Ai, ai. Então, assim, preste atenção na linguagem que a Bíblia usa
para falar de regozijo com Deus é a mesma linguagem que ela usa para falar do regozijo seu com seu marido. Bom, e aí, depois de a gente pensar nisso, a gente pode pensar em outras coisas. A gente pode pensar de traumas. A gente sabe que 40% da população brasileira já sofreu traumas na área da sexualidade, ok? Isso precisa ser pensado de uma maneira honesta. Primeiro, perdoe-se. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já sentiu o peso do pecado de outra pessoa sobre a sua vida. Mas o que eu preciso dizer para você é: não foi culpa sua. O peso do pecado do outro sobre a sua vida não foi culpa sua. Perdoe-se. Perdoe a criança que estava lá, passando por essa situação. Ela não teve culpa. Perdoe Deus. Deus não é mau porque você passou por coisas ruins. Pense que Deus também não impediu que o filho dele fosse morto. E ele não estava feliz vendo Jesus ser morto na cruz, mas aquilo tinha um propósito. Olhe para os seus traumas e para o seu passado com honestidade diante de Cristo. Coloque aos pés da cruz do Calvário aquilo que te feriu, que te magoou, e perdoe. Então perdoe a si mesma. Perdoe Deus, né? A gente se coloca num lugar de ofendidas, né? Como se a vida nos devesse alguma coisa, porque nós sofremos coisas lá atrás. A vida não te deve nada, querida. Deus não te deve nada, querida. E Jesus veio para que você pudesse se livrar das suas dores. Então reconheça que a miséria do outro tem consequências também sobre a sua vida. E tá tudo bem, você não é menos amada por Deus por isso. Você simplesmente passou por uma circunstância, saiu dela e hoje tem liberdade em Cristo para se perdoar. Perdoe também quem fez isso com você, não por ele, mas confie que o Senhor estava lá, ele viu e ele é justo. Ore para que essa pessoa encontre com Jesus e se arrependa. Lembre, na sua conversão, dos seus pecados, quando você se deu conta de que tinha sido perdoado. Você lembra a sensação do arrependimento, a dor que é você se arrepender de alguma coisa, de saber que você desagradou o Criador de tudo? Então ore para que quem fez isso com você sinta a dor do arrependimento e se volte para Cristo. Porque uma pessoa redimida e muito perdoada pode transformar quem está à volta dela. Não guarde raiva, nem rancor, nem sentimento de vingança no seu coração, porque Deus é o seu vingador. Deus é quem vai redimir e vingar e justificar todos aqueles que ofendem e que agridem os seus filhos. Deixe os seus traumas ali atrás. E se os seus traumas estão influenciando a sua sexualidade, procure entender aonde. Os meus traumas me levaram a uma hipersexualização. Eu tratei o sexo com muita libertinagem até os meus 25 anos. Queridos, libertinagem absoluta sobre o meu corpo. Eu não respeitava o meu corpo, eu não respeitava a minha intimidade. Eu achava que se eu fui mal amada e se esse mau amor me gerou um trauma, ninguém mais seria capaz de me amar de verdade. E que a minha demonstração de sentimentos tinha que ser baseada em sexualidade. Até que eu encontrei um homem que me confrontou com um sentimento verdadeiro, que foi o Leonardo. E aí eu fui para um extremo completamente contrário. Eu perdi o tesão, porque para mim amor e sexo não tinham correlação. Eu não podia amar verdadeiramente alguém
e fazer sexo com ela, porque eu via o sexo como uma impureza. E ele não é. Dentro do propósito de Deus, ele é santo. E ele santifica também, porque ele dá ao casal a representação verdadeira de união, de uma só carne, de um só corpo e de um só espírito. Então a intimidade de um casal se faz, se completa e se complementa através do sexo. Porque é ali que há a materialização do que Deus disse que somos, um só corpo. Veja, quando eu fico, às vezes, por causa da vida, do trabalho, de questões, enfim, quaisquer que sejam, quando eu fico tempo demais sem fazer sexo com o meu marido hoje, a gente começa a brigar, a atritar. Eu percebo que existe em nós um distanciamento, sabe? Então, a intimidade do casal precisa acontecer através do sexo também. Não permita que os seus traumas te abalem nesse sentido. Pergunte-se por que você não tem tesão no seu marido. Pergunte-se se é alguma coisa que ele tem feito ou deixado de fazer. Se é alguma coisa que você precisa resolver com Deus. Sabe? Se é químico, às vezes você precisa de um médico. Use a medicina a seu favor. O sexo é importante. Sobre a questão do motel que a Raquel falou. Eu não gostaria de fazer sexo com meu marido num lugar que eu sei que a imoralidade sexual habita. Que as pessoas vão para adulterar, para fazer sexo imoral, para praticar pedofilia, para estuprar. Conheço pessoas que já morreram dentro de um motel, que cometeram suicídio lá. Ouço na televisão, e você também deve ouvir, pessoas que cometem assassinatos lá. Pessoas que vão para os motéis para fazer orgias sexuais, que vão para lá para usar drogas. E eu creio em demônios. Eu creio que existe uma vida que eu não consigo enxergar, que não é visível aos meus olhos, que é absolutamente espiritual, mas que está aqui, no mesmo plano que eu. Então eu creio em demônios que habitam esses lugares e que te levam a praticar coisas que você não deveria. Não brinque com isso. Não creia que a sua fé e que a sua força espiritual é tão poderosa que sem uma campanha de oração pesada, que sem uma igreja junto com você, que sem o poder do nome de Jesus, você pode ir lá exorcizar. Vai com calma a bênção. Vai com calma. Você pode, por exemplo, descobrir que tem um amigo teu cristão adulterando com outra mulher lá dentro de um motel, ir lá catar pelos cabelos e exorcizar aquela pessoa com a palavra de Deus. Agora, alugar um quarto de motel para ir lá dentro, exorcizar um ambiente inteiro, sozinho, fuja da imoralidade sexual. A Bíblia não te manda ir lá enfrentar ela. Toma cuidado, benção. Então é isso, queria falar um pouquinho só sobre isso, sobre sexualidade feminina, sobre essas questões que são importantes. Mas, no começo de janeiro, a gente vai fazer uma live, eu vou convidar uma pessoa especial para a gente conversar sobre isso de uma maneira mais técnica, né? A gente vai trazer a Bíblia e o conhecimento técnico de uma pessoa que trabalha com isso, para a gente poder discutir libido, para a gente poder discutir sexualidade, porque é importante e Deus se preocupa com o prazer que a gente precisa ter, sabe? No casamento, uma das coisas fundamentais para a nossa felicidade dentro do relacionamento, uma das bênçãos que Deus nos dá é o sexo conjugal. Então a gente não pode ficar sem isso, porque faz parte também da nossa vida cristã e espiritual, ok? Vamos parar de tratar o sexo como um tabu, porque ele não é, não.
O mundo tá aí fora falando de sexo o tempo todo para as nossas crianças. O mundo tá aí o tempo todo falando de sexo na televisão, no rádio, na música, na cultura, nas obras de arte, na internet, no Instagram, no Facebook. É sexo, 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 sexo. E a igreja tá aqui, ó. Não, sexo não pode. Sexo não é de Deus, não. Sexo é tabu. Ei, vai falar de sexo no púlpito? Acorda pra tua vida, hein? Se tu não ensinar agora para as tuas crianças a ter educação sexual, o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar. E da pior maneira possível. Da maneira mais depravada possível. Então, por gentileza. Por gentileza. Ok? E era isso. Vocês querem falar alguma coisa? Eu já falei o que eu queria falar. E eu queria falar só sobre isso mesmo. Nós somos seres sexuais. Graças a Deus. E a gente tem que se orgulhar disso. E gostar disso. E dar prazer pro nosso cônjuge. Faz parte do casamento. Se vocês querem falar alguma coisa, fale agora. Manda ver. Segunda-feira, deixa eu falar. Lívia e eu vamos falar. Segunda-feira, meu Deus! Lívia! Segunda-feira, 7h30 da noite. Eu vou divulgar ainda lá no feed. 7h30 da noite nós vamos falar com a Lívia, que teve a vida totalmente depravada pela promiscuidade sexual. Então ela vai dar o testemunho dela. Eu vou dar o meu também. Não todo, porque eu não entrego o ouro assim tão rápido. Eu vou em partes. Mas a Lívia vem falar. Ela vai falar sobre a experiência dela com massagem tântrica, com hipersexualidade, com prostituição. Será? Será? Será que ela vai falar? Porque é preciso coragem. Não é qualquer mulher que topa vir aqui e pôr a cara e falar de sexo, não. Mas é importante. E eu vou falar de sexo até cansar. Eu vou falar de sexo até a exaustão desse assunto. Eu vou falar de sexo até a igreja se conscientizar de que sexo é importante, é vital para a vida de um casal cristão. Dentro do casamento, tá? Dentro do casamento. Que isso fique bem claro. Não vou repetir. Isso é óbvio. Eu não vou mais ficar falando coisas óbvias para vocês, não. É isso. Ninguém quer falar mais nada? Segunda-feira, 7h30 da noite. Eu e Lívia. Vocês não estão preparados para essa live. Vai ser eita atrás de eita. Vai ser putz atrás de putz. É isso. Posso encerrar? Dou-lhe uma. Obrigada a todos que estiveram aqui. Vocês são o máximo. Eu amo. Eu oro por vocês, sabia? Eu sempre falo, Senhor, todas as pessoas que estão lá comigo, no meu Instagram, me acompanhando para aprender de ti, que me ouvem, mesmo que eu ache isso muito louco, acho muito louco vocês estarem aqui para me escutar. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que vocês tenham uma vida de comunhão com o Senhor, porque é bom, é agradável e é perfeito ouvir a voz dele. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.